hora que puder, você me avisa, tá? E hoje o convidado tem nome de anjo, mas já enfrentou mais treta do que muito demônio por aí, na política local. Professor, vereador reeleito, ou seja, errou uma vez e o povo foi lá e repetiu o erro com gosto. Hoje, quem senta na nossa mesa é ele, Adriel, o homem que trocou a lousa pelo microfone da tribuna. Será que ele sente saudade dos dias ou já está confortável com o mandato de mandar em direta para os colegas nas câmeras? Bora descobrir o que pensa esse professor que virou político ou esse político ainda tenta dar aula na vida pública. Com vocês, professor Adriel. Salve, Alex! Muito boa noite a todos os nossos amigos aqui do Vibes Podcast. Uma grande satisfação estar aqui, poder trocar algumas palavras, conversar com esse público especial, massa que você tem aqui, Alex. E vamos lá, conversar um pouquinho, falar um pouquinho de política, falar um pouquinho de escola, por que não? Sim. E falar um pouquinho sobre as nossas perspectivas para Montemor. Beleza, você viu que a nossa apresentação aqui, ela já vai cutucando, você já viu o ritmo que vai Já, seguir esse negócio, já né? senti já uns catuques aqui, viu? Ai, meu Deus, mas é porque você sair do professor já é uma profissão complicada, né? É. Você tem que ali estar com o aluno, dar satisfação para a diretora, para a secretária, os pais quando não gostam de alguma coisa, né? Às vezes acaba perturbando. Aí saiu de uma bucha e entrou numa maior ainda. Você imaginava que era essa bucha quando você foi procurar ser vereador? Eu imaginava que era desafiador, mas não imaginava a bucha que era, como a gente está encarando, né? Mas é bom quando a gente faz o que a gente gosta, né? Apesar do tamanho do desafio, a gente vai levando, vai toreando aí os problemas e vai avançando aí em busca dos objetivos em comum, que é, no meu caso, é lutar pela construção das políticas públicas aí em favor do povo de Montemor, nesse recorte da minha vida, né? Eu falo recorte porque eu sempre falo que eu não sou vereador. Eu estou vereador. Então é passageiro. Pode ser que eu fique 8 anos, já que eu estou na reeleição. Pode ser que eu fique 20, pode ser que eu fique 30. Seja breve ou longo o trabalho, nós sabemos que não somos eternos. Então, hoje eu estou nesse recorte da minha vida vereador e encarando vários desafios pensando no bem comum. Isso mostra humildade, né? Você se reconhecer que o posto que você ocupa, ele não seria como se fosse seu. É algo passageiro. Ele pode vir, ele pode passar, ele pode voltar, pode retornar. Várias coisas podem acontecer nesse período, né? O que eu entendo, Alex, e toda a galera aqui do Vibes Podcast, é que o que, no meu caso, será eterno, com certeza, é ser professor. Por isso que eu até carrego esse nome, esse título no meu nome político, porque a relação com a educação, no meu caso, é uma relação de paixão. E isso transcende a sala de aula tradicional. Então, em todo momento, nós estamos não somente dando aulas, mas aprendendo também. Porque o bom professor, eu entendo que é aquele que senta para aprender. E eu tenho um caso de amor com a educação e com a escola, sabe? É Sócrates, né, que fala que tudo sei que nada sei. É. Só sei que nada Só sei. sei que nada sei, só sei que É nada sei. verdade. E você foi reeleito agora, na campanha passada. E o que que você sentiu diferença? O que que foi mais difícil? Você ser eleito a primeira vez ou ser reeleito? Teve diferença? O frio na Teve. barriga foi igual? O frio da barriga é igual. Tá? Eu falo pela experiência que eu estou tendo de estar na reeleição, a reeleição, esse frio da barriga, essa ansiedade, é como se fosse a primeira eleição. Toda eleição É é a única. única. Cada eleição tem a sua história, né? E tem o seu peso. São desafios diferentes. Eu digo que, do ponto de vista, você pensar, você encarar a responsabilidade de você ser um representante popular, eu falo que no primeiro mandato eu senti um peso muito grande.
especialmente no começo do mandato. Eu confesso que cada um tem uma personalidade. Tem pessoas que parece que vai numa leveza, mas no meu caso, pensando na política brasileira, eu entrei na Câmara jovem, né? A política no Brasil, e é uma crítica que eu faço sempre que me abordam nesse assunto, e eu entendo que a gente tem que buscar a renovação dos quadros políticos do Brasil, que a política no Brasil ela se tornou, e está começando a mudar isso, ainda bem, mas até pouco tempo atrás ela imperava um cenário de um perfil do político sendo homem, de meia idade, branco e rico. E hoje nós estamos vivendo uma coisa diferente aqui em Montemor, né? Porque você que mais tem aqui em Montemor é vereador pobre. Pobre. Com o salário que ganha, é difícil ficar rico também, né? É difícil. Se o vereador estiver enriquecendo, tem que olhar o que está acontecendo. Alguma coisa está errada, viu? Ele está investindo muito bem o dinheiro. Mas eu estava dizendo que no primeiro mandato, no comecinho do mandato, eu senti um peso muito grande, como se fosse um peso do mundo sobre os meus ombros. Eu parava para pensar, especialmente depois que aconteceu a eleição, e eu deitado assim à noite, conversando com a minha esposa, e eu falava assim, nossa, existe 15 pessoas que vão representar os interesses de cerca de 70 mil montemorenses. E eu sou uma dessas pessoas. Então eu sentia no começo um peso muito grande. No decorrer do tempo, você vai se acostumando a essa responsabilidade, mas sem deixar. Que tem gente que se acostuma e pode ficar desleixado. Mão, né? Não, eu nunca deixei de ser responsável, né? Eu sempre procuro falar com muita propriedade tudo que eu falo, que eu defendo na tribuna da Câmara, mas você vai se acostumando com essa responsabilidade. Então são desafios diferentes. Na reeleição, eu já me sinto mais experimentado. Eu já não sinto essa pegada, né, desse primeiro contato com o poder. Porém, eu entendo que o processo eleitoral, apesar de eu ter ampliado a votação aqui em Montemor, eu sou muito grato aos 552 montemorenses que deram o seu voto de confiança na nossa plataforma, mas a reeleição eu senti muito mais dificuldade para buscar o voto. Porque na primeira eleição você é uma promessa. Então, você tá ali, você não tem o desgaste de fazer parte da classe política. Por mais que você tenha um mandato coerente, que nós tentamos agir com coerência no primeiro mandato, sempre, mas simplesmente o fato de você fazer parte da classe política, de você ser um político na cidade, você já carrega um desgaste da população que não gosta de política. Então, é muito mais difícil a corrida eleitoral. E quanto mais mandatos o político vai acumulando, parece, a quem está de fora, parece que é mais fácil, mas eu entendo que é mais difícil. Difícil para se manter. Então, é um feito muito grande quando você vê um vereador com sucessivos mandatos, ou deputado, que seja, porque consegue romper essa barreira da rejeição simplesmente por ser vereador, por ser político. Sim. E você... A sua formação principal, conforme você já tinha falado, Adriel, é professor e é professor de história. Isso mesmo. Né? E como foi essa formação? A gente sabe a dificuldade que é se formar no Brasil. Todos os pererecos, às vezes, está trabalhando e fazendo faculdade e ali tendo que conciliar ambos as situações. Como que foi essa trajetória sua? Foi mais tranquila? Foi difícil igual é para todo mundo? Foi difícil. É luta o tempo todo. Eu falo assim, eu sou um sobrevivente. Também por ser vereador, eu falo assim para as pessoas mais próximas que eu sou um sobrevivente, porque é uma corrida de muitos obstáculos. Para você ter uma ideia, todos que estão acompanhando, o meu primeiro emprego foi como um office boy. Eu estava cursando o ensino médio. Muitos conhecem os patrulheiros de Campinas, né? Sim. E eu fui um patrulheiro. E aí, a partir dos patrulheiros, eu fui indicado para uma empresa e trabalhava como office boy. Isso no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Então, já no ensino médio, eu tive uma experiência de trabalhar e estudar.
E eu sempre estudei em escola pública. E sem deixar a peteca cair, né? Sem deixar a peteca cair. Então, muito cedo, você já se torna um arrimo de família. Então, os meus pais, eu venho de uma família muito humilde. Então, eu ajudava no fechamento das contas de casa já no ensino médio. E eu, diferente, e não menosprezando nenhuma rede de ensino, mas eu sempre estudei na escola pública e eu tenho muito orgulho de dizer isso. Porque eu estudava e eu tive o privilégio de começar a minha carreira docente na escola que eu cursei o ensino médio, e a Escola Cônego, lá no Parque do Caraca. Café. Então, eu estudava lá com todos os desafios da juventude trabalhadora. Você ir para a escola se arrastando, cansado, exausto, e você ir lá encarar a sala de aula como estudante, que você está caminhando para terminar aquele ciclo, no caso do ensino médio. Então, para mim, a conclusão do ensino médio já foi um desafio. A faculdade também foi outro desafio, porque no Brasil, eu espero que com a sucessão de governos progressistas, e eu quero exaltar desde já o governo progressista do presidente Lula, e não posso deixar de mencionar, porque na faculdade eu fui bolsista do ProUni, e a minha irmã também foi bolsista. Então, isso é uma política que conversou diretamente com a gente, que ajudou a gente a fazer essa caminhada. Realizar o sonho, né? Realizar o sonho. Então, no Brasil, tem uma lógica que a gente precisa inverter, que ainda acontece. Quando você olha os países, alguns países em volta do Brasil, vou citar aqui a Argentina, vou citar aqui Bolívia e alguns outros, por mais que sejam países que têm uma economia mais fragilizada em relação ao Brasil, que são países mais pobres, vamos dizer assim, mas como que funciona a educação? O estudante, quando ele chega no ensino superior, ele tem uma ampla política estatal. Então, é muito mais simples para o jovem, em alguns países da América Latina, ingressar no ensino superior gratuitamente. Olha aqui. E aqui é o contrário. Nós temos o ensino gratuito, garantido pela Constituição, para crianças e adolescentes e jovens dos 4 aos 17 anos, que é obrigado por lei garantir a matrícula no ensino preferencialmente gratuito. Só que quando chega na universidade, qual que é o principal ramo da universidade que a juventude é pobre, trabalhadora, tem contato com o ensino superior? Na universidade privada, na universidade paga. E o estudante que tem uma família com um poder econômico mais estruturado, que teve oportunidade de estudar em escolas particulares durante o ensino fundamental e ensino médio e tem uma base, eu digo, mais consistente no momento do que o jovem encontra na escola pública, pela rede privada, aí quando chega o momento dele ingressar no ensino superior, ele que tem condições financeiras de pagar a sua faculdade, ele ingressa na universidade pública. Porque o vestibular da universidade pública ele é extremamente concorrido. Sim. Então, quem tem uma formação do ensino fundamental, ensino médio, mais estruturada, que pagou em colégio particular, ele acaba tendo um maior ingresso na universidade pública. E deveria ser o contrário. É invertido. Deveria ser o jovem trabalhador da periferia ter prioridade nos assentos da universidade pública. E esse jovem, esse adolescente que sempre estudou no ensino pago, no fundamental e médio, que tem condições econômicas, pagar pela faculdade privada. E aí acaba invertendo. É lógico que existem muitos casos de estudantes pobres, economicamente falando, que ascendem ao ensino superior nas universidades estaduais. Claro que existe. Mas ainda tem uma grande desproporção. É por isso que existe também as políticas inclusivas. Sim. Como, por exemplo,
o ProUni, como eu citei, mas o ProUni conversa mais com a faculdade privada, mas os bolsistas, SISU, né, que acabam prestando aí os exames nacionais para conseguir uma bolsa na universidade pública. Então, esses programas, que são muito criticados pela camada mais conservadora da sociedade, eles são da fundamental importância até que a gente venha igualar a igualdade de acesso ao ensino superior público. O dia que igualar esse acesso, aí você vai chegar e falar o seguinte: nós não precisamos mais políticas afirmativas, não precisamos mais de cota de gênero, de cota racial, porque igualou. Mas enquanto vivermos em um país onde a maioria da população é negra, é preta, é pobre, mas nos bancos das universidades públicas a maioria da população é branca, ou nos cargos de grande chefia, gerência de banco, médicos e outros cargos de grande destaque da sociedade ainda continuarem sendo ocupados somente, na grande maioria, por pessoas brancas, de poder econômico maior, sendo que a minoria no extrato social da população, então as políticas afirmativas elas precisam para igualar um erro histórico que posso até falar depois, que eu estou falando bastante, que eu já linkei uma outra coisa aqui que eu ia falar a respeito do 13 de maio, que foi a abolição da escravidão. Mas aí vou deixar a mérito do entrevistador se quiser perguntar, que a galera já viu que eu falo bastante. Se deixar... Professor, né? Eu vou embora. Professor. É a pipa no ar. Aquela coisa assim, mas convenhamos, realmente a educação pública no Brasil tem a sua importância, é lei, é direito, mas ultimamente, em algumas cidades, às vezes na nossa, a vaga para creche está mais concorrida do que vaga no Agulha Negra, né? É verdade. Então, hoje mesmo eu recebi uma demanda sobre fila de creche, que só cresce aqui na cidade também, né? Mas existe uma razão por isso, viu? Essa escassez de vaga. tá crescendo a cidade? Também, né? A população está crescendo e o município ele precisa se organizar, né? Para oferecer essa política de infraestrutura. Toda vez que você pensa na abertura de um novo loteamento, deveria ser de praxe abrir um loteamento, o loteador vai entrar com uma contrapartida, com uma creche, com um posto de saúde, para aguentar essa demanda, né? E, infelizmente, os loteamentos que existem hoje foram celebrados em anos anteriores. E aí a gestão atual pega no colo esse BO e precisa corrigir. Mas sabe que a questão da creche tem um outro agravante também da nossa legislação. Como eu mencionei agora há pouco e eu repito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é como se fosse, para traduzir para a galera, eu sei que tem uma galera jovem assistindo, então para traduzir, é como se fosse a Constituição da Educação. O que a LDB fala sobre obrigatoriedade de vagas, né? O direito do estudante à educação, do direito à criança e adolescente à educação. Diz que a educação, a matrícula, ela é obrigatório, o governo é obrigado a ofertar para o indivíduo entre os 4 e os 17 anos. Então, para esse público não pode faltar vaga. Pode faltar uma vaga perto da casa dele, mas por um georreferenciamento, nem que seja num bairro um pouco fora de mão, mas essa vaga ela tem que aparecer. Aonde que está concentrando a grande fila de creche hoje? É das crianças abaixo dos 4 anos. Porque o Estado, ele não é obrigado, ele precisa ter essa política, mas ele não tem essa obrigatoriedade, que a LDB fala dos 4 aos 17, para esse público, preferencialmente na rede pública de ensino. Então, como não tem essa obrigatoriedade abaixo dos 4, mas existe a obrigatoriedade de ofertar essa política, mas não é taxativo, como da galera dos 4 aos 17. Então, acaba tendo a oferta e acaba não sendo para todo o público, né? É preciso que os governos municipais, aliados aos outros entes da federação, com o alinhamento com
os deputados, né? Inclusive agora vamos entrar num período de uma forte presença dos deputados dos municípios, porque estamos se aproximando de um pleito eleitoral que vai eleger deputados estaduais, federais, senadores, governador e presidente no Brasil. Então é a hora agora que os deputados vão correr às suas bases. É preciso haver uma articulação dos governos municipais com esses parlamentares, ou o governo federal, ou do estado, para buscar os recursos para a construção de creches, né? Para zerar essa fila, né? Então você precisa pensar numa obra estruturante, você precisa pensar no investimento se a gente falar de uma creche de pequeno porte, de R$ 500 mil, se você falar de um prédio maior, R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão de reais, trazer esse aporte para ofertar isso à população, olhar onde nós temos a maior fila. Aqui em Montemor, eu entendo que a maior fila de espera por creches estão ali naquele eixo do Jardim Paulista. Paulista, Café, Colina, pega alguns bairros de chácara ali, naquele fundo que acaba tendo que se apoiar naquela região, Orquídeas, né, Estância das Águas. Ali nós temos o maior gargalo hoje de fila de espera por vaga em creche. Aqui na região central, nós não temos esse problema de fila, mas nos bairros nós temos, né? E é engraçado saber, e é bom saber, né, pra quem estiver assistindo aí, pra você, galera, que pelo menos tem uma coisa na lei, que é uma brecha que não ficou bem expressa, e daí os deputados, os senadores, os governadores, eles respeitam a risca. É não focar muito pra quem tem menos de 4 anos. Que foi a parte que deixou aberto. Vamos dar atenção pro de 4 pra cima, então... Ah, não tá? Então vamos cumprir, porque não tá, vamos cumprir. Então, é bom saber que os governantes, eles pensam e respeitam pelo menos uma, né? É uma regra que prejudica a gente, mas é uma regra. Alex, sabe que quando você leva muito a sério essa questão da pauta da creche, você está fazendo também uma política que conversa com as famílias e principalmente com as mulheres. Infelizmente, nós vivemos uma realidade no Brasil, não é um privilégio da cidade A ou B, é uma cultura ainda do Brasil, Sim. que nós não temos ainda uma igualdade de gênero nesse país. Hoje, infelizmente, ainda cabe à maioria das mulheres as responsabilidades do cuidado da criança. Inclusive, foi aprovado agora em dezembro de 2024 a Lei Nacional de Proteção e Cuidado. É a Lei 15.069. Essa lei, ela disciplina a política de cuidado e proteção às minorias, e aí as mulheres não estão não é uma minoria numérica, tá, gente? Vamos traduzir para a galera. Quando a gente fala que mulheres estão nas minorias, não é uma minoria numérica, é uma minoria de acesso a direitos. Todo grupo social que não está tendo seus direitos básicos respeitados ou não tem acesso a direitos que um outro grupo é natural ter acesso, nós classificamos como minorias. É por isso que mulheres, população LGBTQIA+, me corrija a sigla se estiver errado, Alex, porque tá muito dinâmico, né? Eu sei que a gente brinca no Vale, mas é tanta letra que entrou ali Né? que eu tô perdido. LGBTQIA. Sim. Muita letra, é gente. muita Eu diversidade, parei no né? LGBT. Depois, o restante a gente aceita normal, mas eu não decorei. Isso é legal porque é a cara do Brasil. O Brasil é um país diverso, né? Então, essas populações nós classificamos como minorias. Então, a proteção, a política que disciplina a proteção aos idosos está nessa Lei Nacional de Cuidados. E quem não respeita isso, ou familiar que tem negligência em cuidar do seu idoso e pratica violência de gênero, ou violência de ordem homoafetiva, todos os ataques às minorias que implica a falta de cuidado também está se disciplinando dentro dessa lei nacional, que foi sancionado agora em dezembro de 2024. Então, eu estava citando a lei
até perdi um pouco o raciocínio, para dizer que nós vivemos em um país que não temos igualdade de gênero. Então, se a mulher trabalhadora ela não tem a vaga na creche para sua criança, por mais que a vaga é um direito da criança e não da mãe, analisando a letra fria da lei, não estou falando de mérito, talvez você discorde do que a lei diga, mas o que a lei diz? Que o direito à vaga na creche não é um direito da mãe, é um direito da criança. Então, quando você está com a criança na fila de espera, quem não está tendo esse direito respeitado é a criança, não a mãe. Isso é o que a lei diz. Porém, contudo, no entanto, quando uma mãe trabalhadora e que está encarando esse desafio sozinha, porque o abandono parental é enorme. É muito pai que vai comprar cigarro e não volta. Exatamente. Então, esse abandono parental, ele existe. E aí, quando essa mulher trabalhadora não consegue ingressar a sua criança na creche, ela tem desrespeitado o seu direito ao mercado de trabalho. Sim. Porque ela não cerceada, né? Cerceada. Então, você vê como uma coisa está ligando na outra. Então, quando a gente luta por creche, né? E essa é uma luta muito nobre de se encampar, é uma luta que você está respeitando as mulheres, a mulher trabalhadora, a mulher que precisa também produzir, a mulher que é um arrimo de família muitas das vezes porque foi abandonada pelo seu cônjuge. Então, essa é uma política que conversa com as mulheres e conversa com as famílias. Bacana. E tudo isso, vereador, é para levar você para o nosso primeiro quadro, que é o quadro Verdade ou Migué. Porque a gente quer saber como que você tá. A musiquinha apareceu, só que você não escutou. Ah, não escutei? Mas será que foi assim? Depois você pam. Mais ou menos. Depois você pega e assiste, você vê a chamadinha. Porque é o seguinte, eu vou te jogar aqui umas afirmações absurdas, às vezes nem tanto. E você vai responder pra gente se é verdade ou se é migué. Se for verdade, passa batido. Se for migué, você dá uma leve explicação por que é migué. Tá certo? Vamos lá. Já usou terno só pra parecer sério na câmara? Não, eu gosto. Na verdade, isso aí Aí, como eu não concordo, é migué, né? Migué. Não, isso aí é um migué. Por que é um migué? Na verdade, eu uso... Agora eu tô usando mais terno. Eu relutava um pouco em usar o terno, porque a gente tem muita gente na sociedade que acha que você tá careta, faz aquela piadinha, chama você de pastor, tal. Aí eu relutava um pouco de usar. Mas eu sempre gostei, porque eu entendo, embora não é a sua roupa que vai falar por você, melhor do que uma boa vestimenta, você precisa ter conteúdo do que você fala e ter convicção do que você defende. Mas eu encaro a vereança com tanta seriedade que eu entendo, na minha ótica, que como eu tô tendo uma das maiores honras da minha vida, que é ser vereador, eu entendo que eu tenho que ir com a minha melhor roupa. O terno é uniforme. É como se fosse, sabe? Mas eu gosto. Isso aí, galera. O terno é uniforme. Segunda, corrige erro de português nos projetos dos coleguinhas? Corrijo e sou chato nisso, viu? Mas, na verdade, eu corrijo mais nos meus, né? Os dos colegas, porque assim, se você ficar corrigindo muito também, você passa uma mensagem de arrogância também, né? Sim. Então, na verdade, eu não corrijo muito dos meus colegas, não. Às vezes eu vejo assim, como eu vejo que é algo que não vai mudar o teor daquilo que o projeto tá disciplinando, eu acabo passando batido. Eu corrijo muito os meus. A minha assessoria... Sofre, eu adoro minha assessoria. A minha assessoria é o braço direito do mandato. Mas eu falo isso que a gente tem intimidade para falar, porque ele é um grande braço do mandato, um amigo acima de tudo. E eu fico à vontade de falar isso. Antes do ChatGPT, eu implicava demais. demais.
eu era muito cri-cri, chato ao quadrado. Agora a concordância tá perfeita. Agora já melhorou a vida. Santo chat GPT. Mas eu falo, mas isso não é uma crítica à minha assessoria, tá? É uma observação. É uma ferramenta. Eu falo o seguinte, tem um teórico, chama Howard Gardner. Ele tá bem velhinho agora, já deve estar com mais de 80 anos. Está vivo. Ele é estadunidense, ele é um pedagogo, um filósofo, e ele é o autor de uma teoria que eu gosto muito de mencionar, que é a teoria das múltiplas inteligências. O ser humano existe uma classificação de múltiplas inteligências. Então, a inteligência que você melhor desenvolve, nem sempre é a inteligência que é o meu forte. E vice-versa. Eu acho que eu devo ser muito inteligente pra dormir. Durmo, que é uma beleza. Eu vi pelos olhos inchados. Brincadeira à parte, por exemplo, eu, digitalmente falando, eu sou quase um analfabeto. Tem comandos simples da era da informática que eu tenho que sentar para aprender com os meus alunos. Você apertar Ctrl, Alt, Delete, essas teclas todas juntas, ele vai te abrir um prompt. Um portal? Um prompt que vai te começar a te orientar em todas as dúvidas que tiver. Ah, é? Abre aí, galera. Ctrl Alt não. Então tem coisas que eu vou ensinar a questão teórica, por exemplo, da história, né? Acho que a galera tá vendo que eu sou muito técnico para falar alguns detalhes, né, de teoria. Mas tem coisas que, por exemplo, coisas básicas aqui que fazem rodar o podcast, eu não entendo bolhufas. E isso quer dizer o quê? Que são múltiplas inteligências, são inteligências diferentes. Então, por exemplo, todo o trabalho digital, por exemplo, do mandato nas redes, e eu estou satisfeito, feliz com o trabalho, é mérito da minha assessoria. Então é o ponto forte da minha assessoria. Né? Fazer um vídeo, fazer uma montagem, colocar uma legenda, né? Já me dá o vídeo mastigadinho, tá tudo pronto ali. Então, vai debater um projeto importante, eu já pego ali mastigadinho ali até uma explicação do projeto, ilumina bastante na hora de fazer um discurso. Então, é um ponto forte essa proatividade da assessoria. Sim. Então, assim, são inteligências diferentes. Esse é o barato da sociedade, né? A nossa sociedade é muito diversa. Então, assim, sabe que na sala de aula, vou citar um outro exemplo aqui. Eu encarava uma turma de mais de 40 estudantes. Eu gosto de falar a expressão estudantes, que o aluno vem da raiz do latim sem luz. E eu não acho que os nossos estudantes são sem luz. Eu aprendo todos os dias. E quando eu estava todos os dias da sala de aula, eu aprendia todos os dias com esses estudantes. E acho que eu vou voltar, porque eu voltei a estudar. Eu estou numa pós-graduação agora. Sim. Então eu tô doidinho já para voltar para a sala de aula. Acho que ainda antes do final do mandato eu vou voltar para a sala de aula. Então o que eu tava falando? Eu não vejo os estudantes como sem luz. Eu aprendia e aprendo todos os dias com as pessoas, inclusive com os estudantes. Mas sabe quando você encarava aquela quinta série C, que agora é sexto ano, né? Sexto ano C, com mais de 40 estudantes. Nas duas últimas aulas, depois de 2 aulas de educação física, aula prática de futebol ou voleibol, que você entra na sala com aquele cheiro gostoso de humanidade, né? Aquele cheiro de humanidade, 2 aulas de 50 minutos cada galera jogando futebol, e aí você chega na quinta série ali com aquele auê, todo mundo naquela frenesi, né, que tava praticando uma atividade esportiva até acalmar a galera, vai uns minutos ali, e aquela esfera. Os estudantes que mais me davam trabalho no aspecto disciplinar eram os estudantes que a gente tinha que mudar a estratégia da aula para conseguir alcançá-lo, porque ele não conseguia ser alcançado daquele modo convencional do conteúdo na lousa, ou de você verbalizar a explicação. Você via que aquele sistema não fazia sentido para ele. Sim. E por não fazer sentido, o cara fazia um inferno na sala de aula, vamos usar essa expressão. Mas no esporte o cara arrebentava
arrebentava no esporte. Era o melhor jogador de futsal, era o melhor jogador de vôlei, de basquete. Não tinha pra ninguém. Ou desenvolvia outra aptidão, seja na música, na rima, outra atividade artística. Por quê? Porque é uma pessoa que o ponto forte da inteligência dele não era aquela questão linguística, mas o ponto forte dele era alguma outra questão sensorial. E os seres humanos são assim. Então, todo mundo tem uma aptidão e uma vocação na vida. E quando essa pessoa consegue casar a sua habilidade com aquilo que ele se propõe a fazer no seu papel social na sociedade, é aonde a pessoa decola nas suas profissões. Então, hoje eu estou vereador e reeleito porque eu tenho muita paixão pelo que eu faço. Eu sempre quis ser vereador, desde a época de estudante. Então, como eu sempre fui apaixonado pelo legislativo, então casou. Eu estou fazendo uma coisa que eu tenho aptidão. Por isso que eu entendo que eu faço bem meu trabalho. Afinal, eu não teria sido reeleito se eu fizesse mal, né? Então, acho que a população, uma fatia dela, está entendendo que eu estou fazendo bem o meu trampo. Exato. E é por isso que a gente não usa máscara. Tá vendo? Agora você foi professor muito cedo. Você foi professor jovem. Aí essa pergunta aqui vem pra tirar você dos eixos. E já deu aula com ressaca? Nunca. Eu fui um jovem meio Zezinho do passo certo nessa parte. Sabe que eu nunca... Isso é uma outra coisa que a biologia explica também. Os seres humanos, como eles são diferentes, existem pessoas que têm inclinações para bebida alcoólica e outros não. Por exemplo, se você me der um copo de cerveja aqui, um chopp, eu vou tomar com você por educação. Mas não é uma coisa que eu aprecio. Você vai fazer na sua hora vaga, no seu descanso. Não é uma coisa que eu aprecio. Já tem gente que gosta. Então isso é uma questão da inclinação das pessoas. Eu, nessa parte, eu nunca tive essa inclinação. Eu também, eu acho que o meu paladar é infantil pra bebida. Você já sentiu saudade dos alunos depois de ter virado vereador? Já. Eu sinto saudades da sala de aula. Por isso que eu tô me reciclando. Eu tô fazendo uma pós, eu estou me reciclando para voltar para a sala de aula. Eu sinto saudades da sala de aula. E ela é muito desafiadora. E eu sinto saudades de alguns. Alguns ficam mais na memória do que outros, né? Alguns são mais marcantes do que outros. Normalmente você senta no fundão e joga bolinha de papel molhada. Nossa, se você joga a bolinha, né, a gente chama atenção. Agora, jogar a bolinha molhada e de cuspe ainda, que sacanagem, né? Eu sempre achei uma sacanagem, meu. Joga a bolinha seca, né? Porcão, né? É o aluno Pepe Legal. É, o Pepe Legal. Agora é o seguinte... Se quiser, você pode até deixar o @. Você já quis xingar na tribuna, mas falou excelentíssimo colega? Várias vezes. Na legislatura passada era quase toda a sessão, viu? Essa legislatura tá mais leve. Mas na outra, a outra tinha dia que eu saía com dor de estômago de raiva, viu? Demais. Mas esse que é o barato. A gente tinha alguma rusga do debate da divergência das ideias. Mas o legal é que, tanto com os vereadores com quem a gente debatia, tanto na última legislatura como agora, sai da Câmara, 100%. A nossa relação pessoal, de amizade, de conversa. A divergência que eu tenho não é com pessoas, é com ideias. Isso, né? Mas não com pessoas. Então, eu tenho muitos colegas, e eu não vou citar nomes, né? Isso eu não vou dar. Quem quiser... É agora que a gente apresenta o quadro Verdade, porque a gente vai ter aqui agora o nosso técnico, que ele tem uma máquina aqui de verdade ou mentira, que a gente já colocou, que vai revelar a voz. Então a gente vai perguntar, qual da farmácia? Se apitar vermelho, é porque é mentira. Roger Santos,
Beto! É que eu não tô Bruno ouvindo, Leite! mas deve estar vários apitos, né? Pé, pé, pé. Vereador, e o que é mais difícil? Lidar com alunos do ensino médio ou com os colegas da Câmara? Lidar com os colegas da Câmara. Sabe por quê? Porque o animal político, vamos usar essa expressão, tá? E eu quero generalizar, não estou falando só dos meus colegas de hoje ou de ontem, estou falando da classe política no Brasil, tá? Nós temos um defeito muito grave, ao meu ver, o ego. O ego muito inflado. Existem debates que às vezes você vê os colegas se degladiando, você vê que é uma questão de ego. E já na dinâmica do ensino médio, você está lidando com uma garotada que, na maioria das vezes, eu vejo uma sinceridade, uma pureza. É o seguinte, se você provar para aquele cara que ele tá errado, Ele aceita. ele aceita. Já o bicho político, não. Você prova para ele que tá errado, você apresenta o argumento por A mais B, mas como ele tem que transmitir uma imagem para sua base, ele não quer mostrar fraqueza, porque o cara acaba enxergando que tá demonstrando fraqueza, derrota, aí ele mantém uma posição, mesmo você mostrando que tá equivocado. Então eu vejo isso o ego. E isso é uma coisa que estraga as relações, não só na política, na vida. Quando você tem um ego muito inflado. Eu vejo egos muito inflados na classe política brasileira. Agora, vereador... Se vir com uma agulhinha assim, é isso. Estoura. Pum! Agora, vereador, você é um vereador que já foi elogiado pelos seus pares, em algumas situações. Você fala muito bem. Uhum. Aí a gente quer saber, você sente que dá aula na tribuna ou é tipo falar com um aluno que nunca faz a lição? Não, eu não me sinto nessa presunção de achar que eu tô dando aula pros meus pares. Porque os meus pares, eles também têm as qualidades deles. Alguns têm uma retórica muito boa também, e outros realmente não têm uma retórica muito excelente, mas tem outras virtudes que eu aprendo com eles. Então eu não me vejo dando aulas, eu vejo aprendendo, eu sou um eterno estudante. Essa aqui você já respondeu, mas eu vou refazer ela aqui. Você já pensou em voltar para a sala de aula ou agora só quer o ar-condicionado do gabinete? Ah, quem dera ter o ar-condicionado do gabinete. Sabe que o meu assessor, ele fica mais tempo, infinitamente mais tempo do que eu no gabinete. Eu fico no sol e na caminhada na rua. Gostaria de ter um segundo assessor, que aí eu deixava um fazendo os documentos, e aí eu ia pegar um para ficar de castigo comigo de sol a sol. Eu sou um vereador que eu fico muito na rua e muito pouco no gabinete. Então, eu tenho vontade de estar no ar-condicionado do gabinete um dia, viu? Agora, ó, a gente vai entrar em outro quadro aqui, que é referências do seu WhatsApp. Qual a figurinha que você mais usa no seu WhatsApp? Que eu mais uso? Bandeirinha vermelhinha. Bandeirinha vermelhinha. Qual foi o último grupo que você silenciou? Você lembra? Lembro. Grupo do partido. O ex-partido. Não o atual, o ex. Apanhava muito. Qual lá. o nome mais aleatório da sua agenda? Como assim mais aleatório? Um nome estranho, que você nunca imaginou que ia ouvir. Tipo, Robribrilson, Escarafredo, sei lá, alguma coisa assim. Ah, o mais estranho? É. O nome do nosso vice-prefeito. É Ademilson. Ademilson aí, ó, tá vendo? Fio, já levou, ó, de graça essa daqui. Um abraço, Fio. Agora a gente vai para um bate-papo, que vai entrar mais na questão política, educação e realidade. Você acha que educação ainda é uma pauta ou virou bandeira para a campanha? Você fala pra mim ou do modo geral? No modo geral. Assim, porque pra mim é uma pauta pra vida.
Sim. dentro ou fora da cena Pela sua política. formação, por tudo, né? Mas, infelizmente, eu entendo que no cenário político, entre os políticos, né, acaba caminhando muito mais como bandeira de campanha política do que pauta. Existem políticos que, assim como eu, carregam a luta pela educação no mandato de ponta a ponta. Mas tem muito político de véspera que, quando chega na campanha, Eu fica vou só em 3 meses. aquele discursinho básico, saúde, segurança, educação, saúde, segurança, educação, né? Então tem muitos, assim, infelizmente tem muita gente ainda que se deixa levar por essas falas. Agora, o que você já conseguiu nesse tempo de trabalho seu? O que você já conseguiu mudar de fato em Montemor que te dá orgulho? Alguma coisa você conseguiu fazer que Sim, sim, era algo que você queria ter feito ali e que te dá orgulho. O que que é? sim. Acredito ter colocado a cultura no protagonismo da agenda política da cidade. Saiu, virou secretaria, isso, Virou né? secretaria, né, assumiu um papel de importância na construção de política pública do município, e esse é um legado que eu vou levar por toda a vida. Não foi eu sozinho, obviamente, ninguém faz nada sozinho. Sim. O político, ele só tem autoridade para falar alguma coisa se ele tem base social. Então, se você não tem um alinhamento com os movimentos populares, a sua fala perde autoridade. E o que deu autoridade, especialmente na última legislatura, foi um casamento perfeito dos movimentos artísticos com o nosso mandato, né? Mas tem outras coisas, assim, é que eu falei de bate-pronto, porque tá bacana a entrevista, porque a gente não postou nenhum roteiro, nem eu, nem Sim. você tinha visto o roteiro, então foi o que eu lembrei, assim, de bate-pronto. Sim. Mas tem outras lutas importantes também. E o que você queria fazer e até agora só tá no rascunho? Encampar a bandeira da luta pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Existe 17 objetivos e vai entrar um 18º agora, que é a igualdade racial, que são índices que os municípios são avaliados pelos índices do IBGE. Os números de Montemor estão desatualizados, porque ainda estão se considerando os dados do IBGE de 2010, mas teve um recenseamento recentemente, então esses números vão ser atualizados. São 18 objetivos, 17 vai virar 18. E não tem nenhuma força política encampando essa bandeira. E se nós perseguirmos a evolução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU para Montemor, nós vamos melhorar setores importantes da cidade, que é a busca pela efetivação das políticas públicas que vai melhorar esses índices, e com isso vai melhorar a qualidade de vida do povo montemorense. Eu estou ensaiando isso desde o finalzinho do ano passado, mas a gente acaba sendo atropelado por tanta demanda que a população nos traz, e isso ainda está no campo das ideias, está no rascunho. Mas eu estou ansiosíssimo para dar esse pontapé inicial e começar a me reunir com pessoas e a gente construir essa política. Bacana. E como é lidar com a expectativa da galera que acha que vereador resolve tudo? Esse é um problema muito sério que a gente enfrenta quase diariamente. Agora até um pouco menos, porque a galera que vai tendo contato com o mandato, eu já vou mandando a letra de como é, então os pedidos vai diminuindo, mas nunca deixa de existir. Que é de um negócio que eu entendo que é um câncer na política local. Eu estou usando até uma expressão forte. Eu entendo que isso que eu vou falar agora é a grande razão do retrocesso da cidade de Montemor, que chama-se assistencialismo. Ah, sim. O assistencialismo é uma marca ainda muito profunda nas relações sociais de Montemor. Ainda existe uma grande fatia da população que, por ingenuidade, por falta de conhecimento, e também porque acaba sendo incentivado a essa prática por forças políticas que eu entendo que agem de uma maneira oportunista, acabam continuando nessa premissa. Enquanto a sociedade montemorense não entender que nós temos que construir políticas públicas para que as pessoas tenham autonomia para fazer o seu carreto sem a necessidade de se servir de agente político ou qualquer outra liderança para fazer um favor,
nós vamos continuar em um retrocesso. Enquanto nós ainda tivermos uma mentalidade, uma parte importante da sociedade ainda tiver, aqui é a câmera, vou virar aqui. Enquanto uma parte da sociedade não entender que nós precisamos de lideranças políticas que construam políticas públicas para que tenha acesso a remédio nos postos de saúde, que é um direito da população, sem se servir de favor assistencial de liderança política que dá o remédio, nós ainda viveremos em um retrocesso. Então isso cabe a diversos casos. Não sei oficialmente quem faz, a gente ouve falar no burburinho da população, mas entendo que é uma realidade porque esses pedidos vêm. Sim. Vem pedido de carreto, de remédio, caminhão de terra. Caminhão de terra vem pedido quase todo dia. Pagar conta de luz, Pagar pagar conta de luz. o gás acabou, Então se pede é porque tem alguém que faz. alguém que dá. Porque se ninguém desse, não teria essa estaria prática. pedindo. Então a Eu gente vejo- precisa construir as políticas para que a população tenha autonomia para pagar sua conta de água, para pagar sua conta de luz, sem depender de ninguém. Eu vejo isso como egoísmo. Porque assim, o vereador Roberval, ele me dá um gás por mês. Ele tá te dando um gás por mês, mas a única coisa que ele faz é te dar um gás por mês. Pro seu vizinho de cima, ele dá uma cesta básica por mês. Beleza, ele dá uma cesta básica. Pra sua filha, pra filha do vizinho de baixo, ele leva na faculdade. Beleza, ele leva na faculdade. Mas ele entrega um gás, uma cesta básica e leva a filha do vizinho na faculdade. Mas na hora de fazer, igual você falou, políticas públicas que vão atender todo o bairro, vão atender toda a comunidade, vão atender toda a cidade, ele não está ali. A hora dele usar o network político dele para conseguir ir para Brasília, conseguir ir para Lespe, ir para São Paulo, para tentar buscar uma emenda, por mais que não seja a função do vereador, mas tentar ajudar nessa busca de emenda para poder asfaltar ou arrumar alguma coisa no bairro, ele não faz. Aí o bairro dele tá lá largado, é outros vereadores que tem que correr para poder cuidar daquele bairro ali, porque o vereador, a preocupação dele ali no tempo de mandato dele é fazer favor. E o vereador não tá ali para se fazer favor, ele tá ali para fazer a cidade evoluir. Enquanto não tiver 15 vereadores, 16, 17, 18, 20 vereadores que estejam ali para fazer a cidade evoluir, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, porque daí tem 10 trabalhando, 5 parados, tem 13 trabalhando, 2 dormindo. É difícil, né, vereador? Mas eu vejo também, Alex, talvez possa existir uma parcela de egoísmo, mas eu não vejo apenas o egoísmo. Talvez possa existir por alguns, mas tem uma grande maioria que eu entendo que existe um problema de má formação intelectual. Porque essa pessoa aprendeu que isso é certo. Na maneira dele pensar, ele tem a convicção que tá certo, que é assim, que o vereador tá aí para isso. E também é aquela coisa do brasileiro, né? Eu sempre quero levar vantagem. E por que ele tem essa má formação? Porque ele é incentivado. Existe uma liderança política, essa sim é perversa. Porque essa mantém essa pessoa nessa ignorância. Que mantém isso, porque o popular, humilde, ele entende que aquilo é o certo porque tem alguém que está se beneficiando dessa prática que incentiva isso. E aí ele aprendeu que isso é certo, né? Então é uma questão de formação. Então nós ainda... E aí entra o papel fundamental do fortalecimento da educação. E eu falo que os desafios que nós temos da educação... Quando a gente olha a educação pública, especialmente, embora eu sou um defensor da escola pública, mas quando nós visualizamos desafios que ainda precisam ser superados na educação pública, eu vejo que o desgaste que possa existir, a crise que possa existir na educação pública, ela não é um acaso, é um projeto. Sim. Porque quando você tem uma educação com problemas na sua formação, você tem esse resultado. E essa prática e essa cultura mantém nos espaços de poder
uma grande gama de representantes que são querem se representantes disso, Isso mesmo. né? Aí o camarada fica 4 anos dentro de uma legislatura sem produzir praticamente nada do ponto de vista de projeto de lei, de indicação, de se posicionar na tribuna da Câmara, mas ele sempre vai estar na cena. Por quê? Porque essa má formação acaba elegendo maus políticos. E o projeto político dele acaba vencendo. Exato. Agora a gente vai, vereador, para um desafio, que é o quadro de desafio de respostas rápidas. Como funciona? Eu vou te fazer umas perguntas, você tem 3 segundos para responder, que a gente quer saber como que funciona a cabeça do professor. Então a gente bate pronto. Vamos lá, preparado? Eu tô com fome, hein? Na hora de janta, o raciocínio fica mais devagar. Melhor vereador da Câmara. De Montemor? É, Melhor vereador da Câmara de Montemor? Montemor. 3 segundos? Eu vou te dar eu vou melhorar pra você. Melhor vereador da Câmara. Qualquer Câmara, pode pegar qualquer Câmara aí. Melhor vereador da Câmara? É, da região. Pode ser do passado? Pode. Irma Wellendorf. Faço ideia quem seja, mas tá bom. Foi uma mulher que foi presidente de Câmara em Montemor. Vou pesquisar depois. Um projeto que se arrependeu. Um projeto que eu me arrependi? Eu não tenho esse arrependimento. Não tem. Uma mentira que todo político conta. Na volta a gente compra? Nesse espírito serei breve. Um aluno inesquecível. E pelo motivo que for. Um aluno inesquecível? Uhum. Aluno, aluna. O Francis. Se não fosse político, seria? Se eu não fosse político? É. Seria... Eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa. Olha, ele pulou a palavra de ser professor. Se não fosse político, seria professor. Porque eu já sou professor. Quando eu falo seria, é porque eu não Sim. sou. Eu sou. Quem manda mais, o povo ou o partido? No meu mandato, o povo. Em vários mandatos de colegas, é o partido. Agora a gente quer saber um pouquinho do Adriel por trás do cargo. Entendeu? Qual foi o maior perrengue da sua vida política? Comissão processante de 2022 contra o ex-prefeito Edivaldo Brisque. Aquilo foi um perrengue, né? Foi. Agora você passou, já que você tocou no assunto, eu quero tocar nesse assunto aí. Mas Guitarra? mas eu vou para outro assunto. Hoje a gente tá aí passando no Senado, agora uma CPI, CPMI, CPI lá, né? Dos tigrinhos, né? Solta a carta do tigrinho lá. Isso. E, cara, você como vereador, não sei se teve tempo de acompanhar ou viu algum corte nas redes sociais. Aquilo dá pra se levar a sério? CPI no Senado, dá pra se levar a sério? É difícil porque eu já imagino o caminho que vai dar isso, né? Vai se gerar um relatório, vai submeter ao Ministério Público, que vai falar coisas, provavelmente, que o MP já sabe, já chegou a essas conclusões. Acho que acaba sendo muito mais mídia, Só tá dando exposição ibope. política do que resolver alguma coisa de fato. É o que a gente percebe, né, pessoal? E qual foi o maior perrengue da sua vida pessoal? O maior perrengue da minha vida pessoal Sim. foi quando eu precisei internar minha filha por uma questão de bebezinha? saúde. Foi um momento de Ele foi triste, tenso, né? muita suspensão, muita preocupação. Ela está ótima agora. Agora graças tá. a Deus. Agora tá livre, leve e solta. Daqui a pouco traz o namorado pra casa. Olha que o tempo passa rápido, vereador. Tempo, ó. Ai, meu Deus, sabe? E eu acho que eu vou ter muita preocupação com isso, 15 aninhos aí, ó. Ela tem uma estralo. ginga, você toca uma musiquinha, ela dança, essa menina vai dar trabalho, viu? O que as pessoas acham de você e estão totalmente erradas? Você já ouviu alguma pessoa... Sim. Que é aquela coisa, cidade pequena, né? Novela mexicana.
As pessoas sabem da gente coisas que a gente nunca falou e que a gente nem conhece a pessoa ainda. Uhum. O que que as pessoas acham de você e que estão totalmente erradas? Eu sou arrogante. Eu não quero ser vaidoso, Uhum. mas eu não me considero uma pessoa arrogante. Mas por causa da minha maneira de se expressar e de me portar, né, eu gosto muito de falar. Eu sou muito prolixo, eu falo com muitos detalhes, né? Acabo dando uma volta no mundo para falar uma coisa simples. E tem gente que admira essa retórica e tem gente que me acha arrogante. Mas se me conhecer mais de perto, vai ver que eu não sou essa pessoa arrogante, Acho que soberba. talvez seja é uma coisa, acho que talvez até natural um pouco pra quem tá no âmbito político, talvez, né? Pela postura, pela fala, né? Porque, por exemplo, você, Adriel, vida pessoal, sua esposa, sua família, seus amigos, Uhum. você não tem a postura que você tem dentro da Câmara de Vereadores e na É. tribuna, porque ali você tá falando, igual você repetiu várias vezes, tá falando coisas extremamente sérias e relevantes para a população, Uhum. e você tá ali representando, além dos votos que você teve, 70 mil Uhum. moradores de uma cidade, né? Sim, sim. Então você não vai fazer uma piada, não vai É. fazer um descontraimento ali num momento que o assunto é relevante, né? Eu sou uma Então, figura pública, então às vezes, até fora do ambiente de trabalho, vamos supor que eu faço uma live e faço uma piada que para algum setor da sociedade não goste daquele teor, isso vai ser usado contra mim, né? Por adversários políticos. Então a gente tem que se policiar todo o tempo que fala também. Mas essa sensação de me acharem arrogante, talvez seja também por uma sensação de descolamento. Porque quando você não é figura pública, o seu círculo de relacionamento é um. Então você tem o seu círculo de relacionamento familiar, você vai para o seu trabalho, você conversa com seus colegas de trabalho todo dia. No mandato, especialmente o meu mandato, que ele não é um mandato regionalizado. Eu tenho demandas que a gente move praticamente em toda a extensão territorial do município. Você não tem hoje. Tem vereador, não só em Montemor, mas em todo o Brasil, que ele trabalha especificamente em um bairro, sim. em uma região. Não é o nosso caso. Então eu tenho luta na região central, tenho luta na região do Paulista, no Paviote, na área rural. Então, quando você tem que dar atenção a muita gente, então você acaba passando uma vez aqui e para você voltar aqui até você dar a volta no mundo, demora. Sim. E esse cara, ele acha que você se afastou. Você está distante. WhatsApp. A comunicação do mandato flui muito no WhatsApp. Se a pessoa manda uma mensagem no Messenger, do Facebook ou do Instagram, às vezes eu demoro dias para ver, porque eu não dou conta de administrar todas as redes ao mesmo tempo. Onde que eu foco? O WhatsApp. Mesmo eu focando no WhatsApp, às vezes tem gente que manda mensagem hoje que eu vou conseguir responder amanhã no final do dia. Eu respeito muito a ordem cronológica. Às vezes eu deixo autoridades esperando, às vezes eu deixo mensagem do prefeito esperando, de vereador esperando. Eu não tenho essa distinção, esse aqui eu tenho que atender primeiro. Eu sou muito Caxias nisso, Uhum. é cronológico o negócio. Então, às vezes a pessoa manda a mensagem que eu vou responder no outro dia. E aí a pessoa fica, nossa, olha como ele é arrogante. Queria agora. Ele nem tá ligando, para mim não é. É porque a gente dá atenção a muita gente. Então, esse descolamento pode causar uma sensação de uma certa arrogância. Mas não é, eu sou gente boa. E quem é o Adriel fora da função pública? Eu sou uma pessoa que apaixonada, uma pessoa que ama, uma pessoa que é romântica, vamos dizer assim, romanticão, porque eu gosto de fazer as coisas por amor. Eu, eu, o exercício da vida pública é pela paixão pela política, mas fora da vida pública eu sou muito família. Eu priorizo muito a minha convivência com a minha esposa e com a minha filha. Eu vou na contramão da maioria dos políticos que fazem a maioria das agendas no final de semana, que é o horário que você encontra o povo. Mas eu me reservo a passar a maior parte do final de semana com a minha família. Porque é comum você ver muitas lideranças políticas sem essa família nuclear, né? Vivendo
em transição de vários relacionamentos. Porque se você descuidar, você perde. Você perde mulher, você perde família, você inverte prioridades. E eu procuro não perder, não inverter essa prioridade. O povo é importante. O povo é também a minha vida. Eu vibro pela ação legislativa, pela ação política. Mas eu não posso descolar do meu porto seguro. Porque é minha filha, é minha mulher que vai estar lá me esperando na vitória e na derrota também. Sim. Porque hoje você está no mandato. Você é querido, mas se eu fizer um voto que a população entender que é errado, esse Vai mesmo vir pra povo que cima. está aplaudindo Vai atacar. vai atacar. Então eu não posso perder de vista o meu porto seguro. Professor, a gente chegou na nossa reta final. E aí, acabou a água também. Eu deixo essa câmera pro senhor deixar o seu recado, deixar o seu aviso, mandar um salve pro pessoal. O seu arroba ou fica desse canto, ou fica desse canto. Não sei qual canto fica, mas o arroba do seu Instagram tá na tela aí durante o episódio inteiro. Então, se despida, se despeça do nosso pessoalzinho. Galera, obrigado pela atenção. Foi muito especial falar com todos vocês. E lembre-se que o nosso mandato, no que diz respeito à construção das políticas públicas que nos interessa, estará sempre às suas ordens. Conta sempre com a gente. @professor Adriel, quero ser o seu vereador. E é isso aí, galera. Professor Adriel sobreviveu à sala de aula, à reeleição, à Câmara e hoje o Vibes Podcast. A gente agradece pela aula, dessa vez sem prova final, graças a Deus. E lembra que nem todo político é igual, mas quase todo mundo já teve um professor que marcou. E até o próximo episódio. E se algum professor marcou você, já deixa ele marcado aí nos comentários. Falou! Bye, bye, planeta Terra.